todas e a todos. Em nome do Grupo de Estudos Interdisciplinar em Psicologia Anomalística, do CRP-PR, nós estamos bastante honrados em receber. Essa é uma reunião desse grupo de estudos, mas uma reunião aberta, uma reunião técnica, né? Uma reunião qualificada. Estamos honrados em receber o professor Dr. Wellington Zangai, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e a doutora Fátima Machado, ambos coordenadores do grupo Interpsi. Me ajude, ali. Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais. Quando a emoção ataca, a memória atrapalha, né? Mas enfim, faz parte. Sendo muito sincero e muito resumido, a importância deste laboratório para o nosso país significa que nós estamos normalizando uma nova área em psicologia que está se desenvolvendo em outros países, né? Isto é um feito histórico muito importante e essas duas pessoas super queridas são representantes, são as pessoas que estão fazendo isso no nosso país. Então são pioneiros por conta disso e as principais autoridades, então, em psicologia anomalística no nosso momento histórico, né? Eu passo então a palavra para eles, para que aproveitem bem o tempo. Enfim, eu não tome mais o tempo. Muito grato à presença de cada um de vocês. Para mudar o slide, tem uns controles. Tem um controle em cima da mesa. É que, assim, o controle para mim é muito anômalo. Eu prefiro... Mas obrigada pela dica. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Fábio por ter organizado esse evento. É um prazer imenso para a gente, uma honra poder compartilhar com vocês coisas que a gente pensa e numa área pela qual nós somos muito apaixonados e pela qual nós trabalhamos já há bastante tempo, né? Então, o nosso intuito aqui, a gente vai ter 1h30 para conversar com vocês. Não é um tempo grande quando a gente tem muitas coisas para dizer. Então, o nosso intuito vai ser mais de fazer algumas provocações, fazer uma introdução mesmo à área. Eu acredito que vários talvez nunca tenham ouvido falar ou saibam muito pouco a respeito do tema. Então a gente vai tentar fazer uma introdução a esse tema, enfocando principalmente a questão da importância desses estudos dentro da psicologia, né? Então nós vamos enfocar, né, vamos direcionar a nossa fala nessa direção. E estrategicamente deixando alguns pontos não totalmente fechados, porque a gente pretende deixar um tempinho para perguntas ao final, porque eu acho que fica interessante o diálogo. Então, sendo assim, a gente combinou como uma estratégia de que a gente faça a apresentação na primeira hora e aí guardar as questões para a meia hora final e assim a gente conseguir apresentar de um modo mais ou menos satisfatório aquilo que a gente pretende para vocês e aí trazer os questionamentos e poder detalhar mais algumas coisas a partir do interesse de vocês, tudo bem? Então, a gente pediria assim, vão guardando aí as suas questões, que eu acredito que possam ser muitas, para a gente conversar depois, tá bom? Bom, o que eu trouxe, assim, para apresentar para vocês, é que eu achei meio assim, eu ficar aqui em cima fica muito alto, sabe? Eu vou tentar falar daqui, ver se eu me arranjo aqui com o equipamento. Bom, então, no primeiro momento, a gente precisaria definir o que são as experiências anômalas, né? Porque a psicologia anomalística, né, é uma área de estudo das experiências anômalas. Então, o que seriam as experiências anômalas? Então, anomalia aqui é um termo utilizado que para muitos pode parecer com algo patológico, algo assim que não é uma coisa muito legal, porque tem uma carga semântica meio complicada em português, mas na verdade ela está se referindo a coisas, a experiências, a fatos que aparentemente fogem completamente daquilo que é enquadrado na normalidade, naquilo que a ciência já tem estabelecido explicações, tem conseguido desvendar e explicar os mecanismos por que certas coisas ocorrem. Mas a gente, né, a natureza não tem a obrigação de ser simples, né, o mundo não tem a obrigação de ser simples e caber em todas as explicações que existem. Então existem coisas que às vezes desafiam, né, a nossa compreensão de como o mundo funciona, as teorias estabelecidas e tal.
Então a gente vai estar falando de experiências que apontam para coisas que ainda não são estabelecidas dentro do mainstream científico, né? E a gente está falando não necessariamente de fatos concretos, mas podem também ser, mas de experiências, de vivências, né? Vivências que apontam para talvez uma possibilidade de ocorrências que de fato fujam das regras que a física, enfim, que a ciência de modo geral tem como estabelecidas a partir do conhecimento da experimentação do mundo, tá? Bom, quando a gente estuda esse tipo de coisas, né, de experiências, né, estudar as experiências consideradas anômalas não significa assumir a existência ontológica de processos paranormais ou anômalos. Ou seja, assumir que de fato existam. Apesar que eu posso desconfiar, eu posso ser levado a acreditar que sim, mas quando eu estou falando dentro da psicologia, eu estou trabalhando as vivências. Então eu estou preocupado com aquilo que o ser humano vive e sente como se fosse real, independentemente de ser real mesmo ou não. Tá certo? E para quem estuda isso, você não precisa ser crédulo, você não precisa ter determinado tipo de crença para poder estudar isso. Você vai estar estudando experiências, vai estar estudando como as pessoas lidam com essas experiências, né? Os nossos estudos, eles são embasados, né, em vários autores, mas a gente teve a publicação de um livro no ano 2000 e está na segunda edição, e essa é a segunda edição, né, que é o livro do Fábio, esse. É o exemplar do Fábio, que se chama Varieties of Anomalous Experience, que foi publicado pela APA, Associação Americana de Psicologia, né, com vários autores, e o livro foi organizado por 3 deles, né, que estão ali para vocês, o Cardenha, que é o de cima, embaixo Stanley Krippner e Lin, que é o do meio ali, né, que são os autores que organizaram, são organizadores e também autores de alguns capítulos, juntamente com pesquisadores de várias universidades, né. E a gente já tem a tradução desse livro para o português, né, que foi eu que fiz com a revisão técnica do Wellington, que foi publicado no final de 2013, né, que é o Variedades da Experiência Anômala. Então a gente tem em português também. Que é um livro que traz os estudos, né, começa a reunir, organizar essa área de pesquisa, de conhecimento dentro da psicologia e traz estudos então das diferentes tipos de experiências anômalas que já vêm sendo feitos, né? Então, quais são as experiências anômalas que o livro traz e que a gente trabalha com elas, né? Então, a gente tem, e talvez vocês tenham ouvido falar sobre elas, a gente não vai ter tempo de detalhar todas, né? Mas, para mencionar e suscitar alguma curiosidade a mais de vocês, a gente tem as chamadas experiências fora do corpo, que popularmente são conhecidas como viagens astrais, sabe? Experiência de sair, de estar se vendo de um outro ponto, em vez do seu corpo físico, dizer assim, né, longe de você e tal. Então, essa experiência, alguma coisa sai mesmo do corpo ou não? É um outro âmbito. A gente está trabalhando a sensação, a experiência que a pessoa tem, a vivência que ela relata em relação a esse tipo de experiência. Memórias de vidas passadas, né? Aparentemente algumas pessoas, algumas crianças relatarem coisas que parecem ter sido de outras vivências e tal. Então você está dizendo que existe mesmo, né, a reencarnação e eu vou lembrar da reencarnação passada? Não, não estou dizendo isso, estou dizendo que pessoas dizem isso. Então eu vou estudar que tipo de vivência é essa que as pessoas relatam e qual a consequência que isso tem na vida delas, né, em diversos âmbitos. Experiências de quase morte, que é aquela do visão do leito de morte, o túnel, você vê pessoas, você tem vários relatos, né, em UTIs, por exemplo, ou quando as pessoas sofrem algum tipo de acidente, então você tem relatos desse tipo. Experiências de curas anômalas, ou seja, não pelo que a medicina tradicionalmente faz, né, classicamente faz, mas curas que os médicos ficam assim, nossa, não sei como que isso aconteceu. Então, processos nesse sentido e algumas técnicas de cura que são, às vezes, divulgadas, as pessoas dizem ter tido algum resultado e tal. Experiências alucinatórias, experiências místicas, experiências de pessoas que dizem ter sido abduzidas ou ter tido contato com seres extraterrestres, experiências de sinestesia, né, e sonhos lúcidos, e depois a gente explica melhor como que isso funcionaria,
e as experiências psi ou extrasensório-motoras. Por que experiências psi e extrasensório-motoras está mais destacado ali? Porque foram as experiências que eu enfoquei na minha pesquisa de doutorado e aqui eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente para vocês, né? O que elas são, a que elas se referem, dando um exemplo, né, que pode ir também ao encontro das outras experiências, de como que as pessoas, quanto das pessoas relatam esse tipo de experiência, que foi a base do que eu quis investigar na minha pesquisa. Por que chamada experiência psi? Né? Psi é a 23ª letra do alfabeto grego. E aqui ela está funcionando como o X na matemática, é uma incógnita. Eu não sei ainda o que significa ter uma experiência extrasensório-motora. Por que eu posso ter, né, uma experiência extrasensório-motora, extrasensorial ou extramotora? Mas eu sei que as pessoas narram isso e aparentemente essas coisas acontecem. Mas eu não sei explicar muito bem. Então eu uso uma denominação que na verdade ela não seria definitiva porque eu ainda não tenho como explicá-la propriamente. Então ela funciona aí como, né, uma incógnita. Mas eventos em que aparentemente, sem o uso dos sentidos, dos sentidos conhecidos e do meu aparato motor ou de algum instrumento para me ajudar, eu consigo ou influenciar no ambiente ou receber informações, saber de coisas, sem que alguém tivesse me contado, que eu tivesse lido ou tal. Eu simplesmente sei, tenho um conhecimento. Então as experiências psi se dividem em 2 tipos, né? O primeiro tipo, vamos dizer assim, didaticamente falando, seria a percepção extrasensorial. Então, a percepção extrasensorial envolveria experiências de telepatia, clarividência, precognição. Aqui a gente está com pouco tempo, então eu estou falando mais assim, né, rapidamente para vocês, mas a gente poderia destrinchar cada um desses termos, vendo os tipos de experiência que poderiam ser tratados aqui, né, que eles abarcariam. Mas, grosso modo falando, a telepatia seria a possibilidade de transmissão de informação ou captação de informação de mente a mente. Então, eu penso em alguém e essa pessoa me telefona. Eu estou numa situação de crise ou de perigo e a outra pessoa lá, sei lá, em São Paulo ou em outro país, tem uma sensação, algo está acontecendo com esse meu amigo, com essa minha amiga, sei lá, e vou ligar para ele. É um saber que vem não por meios convencionais, mas que você não sabe explicar, mas que você simplesmente sabe, desafia, né, os sentidos conhecidos. A clarividência, diferentemente do que popularmente se diz, aqui, né, dentro dos estudos teóricos, a gente utiliza da seguinte forma: não é simplesmente ver alguma coisa, ter a possibilidade de ver algo do futuro ou de uma coisa que está acontecendo num lugar distante, mas seria o mesmo mecanismo da telepatia, só que em vez da informação ser captada da outra pessoa, seria do ambiente. Então é uma divisão didática, porque em geral você tem pessoas nos mais variados ambientes, a não ser que, por exemplo, fosse captado de dentro da pirâmide X, que ainda não tinha sido descoberta, que algo estaria lá dentro, depois que você descobre, você vê que estava mesmo. Estou dando um exemplo bem assim, bobinho, mas para a gente tentar entender um pouco. Então é nesse sentido que a gente fala dessa experiência de clarividência. Também desafiando os limites que a gente teria de tempo e espaço para o conhecimento e dos modos de comunicar. E a precognição tem a ver com saber algo do futuro, né? Você sonhar com os números da Mega Sena, por exemplo, antecipadamente e ganhar. Infelizmente essas experiências não são tão comuns, né? Eu gostaria de tê-las, mas enfim, não consegui ainda isso. Mas você sonhar ou você saber de alguma coisa em relação ao futuro, né? Em geral a gente usa a telepatia para uma coisa concomitante, mas e aí tem rebuscamentos teóricos, né, de divisão, de conceituação, mas você poderia talvez captar algo da mente de uma pessoa, mas só que ela só vai pensar ou viver aquilo no futuro, né? E aí você já sabe agora. Então fica meio maluco falar assim, né? Mas pessoas relatam esse tipo de experiência. Ou coisas que você sabe de você, situações que te envolvam e que vão acontecer só mais pra frente, que você não poderia saber que seria daquela forma antes, né? Pelos meios convencionais.
Havendo tempo, a gente pode destrinchar isso e falar de alguns casos mais ilustrativos, tá? A segunda classe de experiências psi são as chamadas experiências psicocinéticas, que popularmente é chamado de poder da mente sobre a matéria, né? Então você tem uma influência mental direta no ambiente. Coisas acontecem sem que você use seu aparato motor ou instrumentos para isso. Então, por exemplo, você quer a água daquela jarra. Eu vou dar um exemplo bem assim. E aí você simplesmente olha e aquilo vem até você, se isso fosse possível, né? Então, não nesse sentido do querer, mas coisas que acontecem que parecem estar conectadas com os desejos das pessoas, especialmente com explosões de raiva, né? Copos que se rompem, por exemplo, enfim, efeitos físicos que acontecem que parecem estar conectados com o contexto, né, daquele ambiente, daquelas pessoas, mas que não poderia acontecer pelo que a gente conhece do que seria possível, entre aspas, do que a ciência mostra, ou enfim. Então, a gente tem dois tipos aí de possibilidade de influência mental no ambiente. A gente tem o que a gente chama de micro-PK, PK de psychokinesis, que é psicocinesia ou psicocinese em inglês, e a macro-PK, que seria que seria um outro tipo de efeito no sentido macro, que são esses que eu falei para vocês. No sentido micro, né, seriam influências que não são observáveis diretamente, mas são influências físicas que poderiam ser constatadas por uma verificação estatística ou por uma análise de equipamentos, por exemplo, né? Quando você tem que entregar aquele relatório e o seu computador trava naquele momento que você precisava dele sem nenhuma explicação plausível, né? O funcionamento da máquina se altera. E isso acontece muitas vezes quando você está naquela situação, por exemplo. Então, há alguma correlação entre o seu estado de ânimo e a máquina? Uma coisa muito maluca, né? Supostamente, classicamente, não deveria haver, mas parece que não é assim. Também não sei se vocês já ouviram falar de estudos que investigam, por exemplo, se a influência, a intenção de que determinadas plantas cresçam mais rapidamente do que outras provocaria algum efeito para além daquele que seria esperado pelo mero acaso. Então, a medição disso não é assim olho nu. Você não vê a planta fazer né, de repente, mas você vai medindo o crescimento das que não há tentativa de influência com as que tem, e aí você vê se há uma diferença no tempo, havendo, por exemplo, a tentativa de influência mental. Então, são muito rapidamente, grosso modo, nesse sentido que a gente teria as experiências psi, que seriam as extrasensoriais e as extramotoras. Bom, fazendo assim, tendo feito uma revisão muito rápida, eu vou apresentar também rapidamente para vocês a minha pesquisa, que se tratou, na verdade, de um levantamento de dados, né? Foi um survey que foi realizado, né, com a população em São Paulo. Né? Só voltando aqui um pouquinho, o que eu quis investigar? A gente fica falando dessas coisas e algumas delas parecem muito absurdas, né? Especialmente quando a gente fala no meio dos psicólogos, assim, fica parecendo tudo meio estranho. E é interessante isso, porque os psicólogos são os mais reticentes em relação a essas experiências, né? E essas vivências. Então, uma pergunta é assim, será que as pessoas relatam mesmo essas coisas? Né? Uma outra pergunta que muita gente faz é, será que as pessoas que falam isso são malucas? Elas têm algum problema, assim, de percepção, falha perceptiva ou algum tipo de psicopatologia? Só as pessoas que têm algum tipo de patologia dizem essas coisas? Bom, eu não investiguei isso, essa questão da saúde mental das pessoas que relatam isso, mas busquei investigar se as pessoas relatam isso, se elas dizem ter vivenciado isso no seu cotidiano. E busquei, a partir das respostas delas, verificar se essas experiências estariam associadas com crenças, atitudes, bem-estar subjetivo dessas pessoas que relatam essas experiências, né? E aí eu
fiz nesse doutorado uma pesquisa, então, quantitativa. Os dados foram muito sequinhos, assim. E a minha expectativa é de começar a dissecá-los e dar mais profundidade, dar mais carne para esses dados e buscar investigar mais a fundo cada tipo de experiência narrada e as suas consequências, né? Esse estudo foi realizado a partir, então, de uma pesquisa que eu e o Wellington fizemos em 94, numa universidade em São Paulo, fazendo uma pesquisa preliminar entre alunos dessa universidade. E só que a maior parte dos alunos que participaram da pesquisa era da área de humanas. Então a gente ficou pensando, será que o resultado foi enviesado por causa disso? E aí procurei na minha pesquisa, então, buscar, dentre aqueles que fossem estudantes universitários, pessoas de diferentes áreas, mas eu não me restringi a estudantes universitários. Também o meu mestrado em Ciências da Religião, em que eu trabalhei sobre questões relacionadas a esse tipo de estudo e a utilização deles por alguns religiosos para fundamentar sua fé, num estudo crítico, na verdade, em relação a essa questão. E o doutorado que eu fiz em Comunicação e Semiótica na PUC, trabalhando eventos macro-PK, né? Eu peguei casos poltergeist, que é a denominação popular para esses casos, de casas em que as pessoas dizem que coisas acontecem, voam, correntes de ar, problemas elétricos, coisas desse tipo, popularmente chamado de casas mal-assombradas, as pessoas às vezes chamam assim. E trabalhei a questão do significado dessas experiências. E como foi um estudo qualitativo, então, aí no segundo doutorado eu quis trabalhar, né, também um exercício de pesquisa quantitativa, né. Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei com a associação com crenças, atitudes e bem-estar subjetivo, contrastando experienciadores, EXP é a sigla que eu usei para experienciadores, pessoas que dizem ter vivenciado essas experiências. Eu não fui atrás delas para saber se realmente aconteceu um fenômeno anômalo na vida delas, um evento anômalo propriamente, mas era a partir do relato delas, do autorrelato, do que elas colocavam no questionário que eu elaborei. E aquelas que dissessem que nunca que teriam vivenciado alguma coisa, né, parecida com essas experiências, que foram as que eu enfoquei, se haveria alguma diferença entre eles, né, em termos do perfil, né, em termo demográfico, em termos de crenças, atitudes, enfim. Então, como eu disse, eu usei um questionário, né, que eu elaborei. Esse questionário passou por uma validação semântica, né, um processo de validação semântica, e eu aproveitei algumas questões de um estudo do John Palmer que foi feito em 1974 lá nos Estados Unidos, foi publicado, aliás, foi feito no começo da década de 70 e publicado em 79. Então eu aproveitei algumas questões, adaptei para a cultura brasileira, né, fiz a tradução, adaptei, e também essas questões passaram por validação e outras específicas em relação ao que eu gostaria de saber. Se alguém quiser conhecer o instrumento, depois eu posso passar, a gente pode conversar disso, tá bom? E também uma escala de bem-estar subjetivo que já tinha sido construída e validada por pesquisadores da Universidade de Brasília, construída no Brasil mesmo, né? E o nome do instrumento, QPRP, Questionário de Prevalência e Relevância de PSI, de Experiências PSI. Então, eu queria saber se as pessoas narram, qual a porcentagem da minha amostra, né, dos meus participantes narrariam, diriam que teriam tido algum tipo dessas experiências, qual foi a relevância dessas experiências na vida deles? Fez alguma diferença? Né? Mudou alguma coisa? Então, foi nesse sentido. Eu contei com 306 respondentes do questionário, um questionário longo. Hoje eu olho para ele e falo, nossa, que cansativo. Foram 306, assim, eles foram heróis, né, de preencher, porque eu trabalhei com mais de 150 variáveis, então o questionário era bastante longo, né. Tinha 35 questões do QPRP, mais 2 que tinham a ver com a escala de bem-estar subjetivo. Né? Foi uma amostra de conveniência,
Então, estudantes universitários que estivessem realizando seus cursos em São Paulo ou na Grande São Paulo, trabalhadores autônomos, funcionários ou donos de empresas, ou em estabelecimentos comerciais. Eu tentei fazer bem variado dentro do que seria uma amostra de conveniência para mim. Claro que não é um número representativo da população brasileira, né, estatisticamente falando. Mas o que eu queria ver eram tendências, se confirmava o resultado do que a gente tinha obtido lá em 94, quando a gente fez aquele estudo preliminar, que eu já conto para vocês qual foi o resultado, e apontar também, abrir novas possibilidades para investigações mais aprofundadas nesse sentido. A idade mínima que eu estipulei para corte seria 17 anos, porque é a idade que algumas pessoas entram na universidade, então se eu tivesse estudantes que se dispusessem, tivessem essa faixa etária, eu não ia descartar, mas na verdade os respondentes tiveram entre 18 e 66 anos de idade. Para situar vocês, essa pesquisa foi apresentada, né, defendida no doutorado em 2009, março de 2009, então esses dados foram coletados entre 2007 e 2008, tá? A maioria em 2007, a maior parte. Olhem o resultado, né? Lá em 94, a gente tinha obtido o seguinte, a gente tinha 181 respondentes, mas eram só estudantes universitários, e a maioria, grande maioria de cursos de ciências humanas. E a gente obteve naquele momento que 89,5% dos participantes disseram ter vivenciado pelo menos uma dessas experiências estranhas que eu falei para vocês antes. Ou de ver algum evento físico que eles não conseguiam explicar por meios convencionais, ou ter sonhado com algo do futuro, ou ter tido alguma experiência de clarividência, do que a gente chamaria de telepatia, clarividência, precognição, que eu passei para vocês antes. Sem usar, no entanto, no questionário essa denominação. As questões foram todas descritivas. Não falei, você teve alguma experiência de telepatia? Porque a pessoa pode entender como telepatia algo diferente do que eu estava querendo saber. Então eram descritivas. Você já sonhou alguma vez com algo que no futuro veio a se confirmar? Sim, não. Se sim, com quem foi? Foi com alguém próximo, com alguém distante? Isso mudou alguma coisa no modo de ver a vida? E assim ia, era um monte de questões em relação a cada pergunta, né? A cada experiência apontada, e tentando descobrir também a relevância de cada tipo de experiência, tá? Bom, nesse caso, a gente teve uma pequena redução, não significativa, mas ainda muito alta de pessoas, de porcentagem de pessoas que diz ter essas experiências. Dos 306, 253 apontaram que pelo menos um tipo dessas experiências eles já tinham vivenciado. Então, 82,7% da amostra, né? É interessante porque, olha, a maior parte das experiências, elas em geral são extrasensoriais, de quem narra esse tipo de experiência. Sonhos, intuições, né? Vai nessa linha. Mas, olha só, 55,9% diz que teve pelo menos uma experiência PK, que foi ou ver água, fogo surgir do nada, ou luzes que acendiam e apagavam misteriosamente, ou correntes de ar de um lugar em que estava tudo fechado e não poderia ter corrente de ar ali, alguma coisa nesse sentido. É muito interessante, porque se a gente contrasta esses dados com outras pesquisas em outros países, primeiro que, assim, a porcentagem, né, nos Estados Unidos, no John Palmer, por exemplo, ficou entre 55% e 60%. Alguns países, 50% da amostra, né, dos participantes narram. Eles olham para o Brasil e falam o quê? Mais de 80%? Por que acontece isso lá? Né? Então eles ficam intrigados. E por isso eles falam que o Brasil é um celeiro de psi, né? Ou seja, é um lugar que acontecem muitas experiências. Não sei se, de fato, fatos anômalos, mas parece que as pessoas têm muitas experiências nesse sentido, né? E foi interessante porque dizem que as mulheres são mais, assim, experienciadoras desse tipo de coisa, mas na verdade, nos meus participantes, não houve uma diferença significante entre homens e mulheres, tanto homens quanto mulheres, uma pequena diferença, mas não significativa, né, em prol das mulheres, mas muito próximo de 50% de pessoas que, tanto homens como mulheres, que dizem ter
experiências desse tipo, né? Houve pessoas, 53 pessoas, disseram que nunca tiveram uma experiência dessas, né? E desses a gente teve assim 50% e 50%, homens e mulheres que disseram que nunca tiveram também. Então não há uma diferença significante entre aqueles que dizem que são experienciadores e os que não são experienciadores em termos do gênero, né? Só que mais mulheres apontaram que gostam de falar das suas experiências. Falam mais abertamente, contam, se sentem mais à vontade para falar delas. Os homens não se sentem tão à vontade assim. E um dos tópicos da pesquisa tratava de opiniões e sentimentos acerca das suas experiências. E muitos disseram, eu não gosto de falar das minhas experiências porque as pessoas me olham e acham que eu sou doido. Eu tenho medo de ser considerado maluco. Eu tenho medo disso porque quando eu sonho com alguma coisa do futuro, parece que a culpa é minha se a coisa acontece. Não é, elas não conseguem perceber, às vezes, como um saber, mas como um fazer, né? Então, isso vai trazendo sérias consequências para o modo delas lidarem com essas experiências. Bom, e também mudanças em termos religiosos, em termos da atitude na relação com as pessoas, escolhas feitas na vida, por exemplo, como casar com alguém ou não, é interessante isso, né? Casar-se com alguém ou não, namorar alguém ou não, ficar com alguém ou não, ir ou não para a escola, fazer determinado curso, entrar no exército, trocar de emprego, mudar de casa, apostar num plano do futuro. Então, tem várias implicações em relação à vivência dessas experiências. Como eu sou suspeita porque eu gosto muito dos dados e de falar deles, eu tinha feito vários slides aqui colocando vários resultados com as porcentagens. Mas eu vou passar por eles, não vou falar para vocês agora e guardar para as questões. Se aparecer interesse em algum desses aspectos que eu brevemente mencionei aqui, e vou mais para o final para poder deixar o Wellington falar e retomar alguns aspectos importantes disso que eu apresentei para vocês, tá? Então aqui vai falar de cada uma, né, dessas... Só muito rapidamente... As pessoas apontavam as suas crenças religiosas, né? Perfil demográfico. A maioria é católico, seguiu mais ou menos o que... Mas só para vocês rapidamente verem que o brasileiro é muito interessante, né? Quando eu fiz o estudo piloto, um pré-teste, algumas ficaram um pouco incomodadas de anotar só uma adesão religiosa. E aí eu acabei deixando aberto para que elas anotassem quantas elas quisessem. Então 33 respondentes anotaram mais de uma alternativa. Então a gente tem umas misturas muito interessantes de pessoas que aderem a diferentes referenciais simbólicos religiosos, e talvez aí esteja a chave de por que o brasileiro é tão aberto a essas experiências e encontra espaço para vivenciá-las, né? Então, por exemplo, sei lá, um católico umbandista espiritualista, né? A pessoa se denominou com essas três coisas, né? Um católico esotérico, cadê aquele que eu gosto? Tem o evangélico kardecista, esse é bom. E kardecista ateu é bom também. Cadê aquele outro judeu? É um judeu candomblessista, que eu não estou achando agora. É isso, um judeu candomblessista. Que depois uma amiga minha judia, uma colega, na USP me disse, mas você sabe que é comum, né, ter judeus que frequentam o candomblé? Eu falei, precisamos conversar mais disso em algum momento, né? Então é um perfil muito interessante do brasileiro, né? E, enfim, como que a psicologia lida com isso? Complicado, né? Bom, sobre o bem-estar subjetivo, rapidamente, esse foi um aspecto que ficou uma ponta solta na pesquisa, porque, na verdade, as pessoas respondiam todo o questionário e depois falavam de como elas estavam se sentindo naquele momento que elas estavam respondendo, e não no momento das experiências, porque aí também seria um recordar que provocaria uma ressignificação desse bem-estar subjetivo. Então, ficou um pouco capenga, assim, essa parte. Eu estou pensando nela para resolver como um estudo longitudinal, mas ainda não elaborei isso. Mas o que aconteceu foi que quem narrou experiências pontuou mais em afetos negativos na escala de bem-estar subjetivo do que não experienciadores. E talvez isso tenha acontecido porque rememorou algumas coisas, né? Porque várias experiências têm a ver com morte ou acidentes e tal. Apesar de, na contramão das outras culturas, porque o brasileiro é um povo feliz, as pessoas apontaram que a maior parte das experiências tem a ver com coisas boas.
E nas outras culturas, a maior parte das experiências tem a ver com crises e momentos de morte, de coisas ruins. E isso me surpreendeu bastante e é um outro ponto que valeria estudar mais profundamente, né? Então, encaminhando aqui em seguida para a fala do Wellington, né? O que foi assim detectado através desse estudo, né? Que as experiências anômalas afetam as relações sociais e são afetadas por elas. Ter medo de falar porque acho que as pessoas vão me achar maluco tem a ver com o tipo de relação e o tipo de inserção que eu tenho no meu grupo ou na minha cultura. E também o modo de eu me relacionar com as outras pessoas pode ser influenciado por as minhas experiências, né? Há influências em crenças e atitudes, pessoas que mudaram o modo de encarar a vida e também mudaram de religião ou adotaram uma religião por causa dessas experiências, né? E se essas pessoas, eu não acredito que todas essas 253 pessoas tenham um problema de saúde mental, porque elas foram assim, pegas aleatoriamente. Se realmente essa porcentagem de experienciadores se confirma, a gente vai ver que não só pessoas que têm alguma psicopatologia narram coisas estranhas, entre aspas, mas que essas coisas acontecem no cotidiano, né? Então a gente precisaria, o estudo dessas experiências ajudaria a gente a diferenciar o que estaria, o que seria considerado anômalo no sentido que eu estou usando aqui e o que seria patológico no sentido de algo que precisaria ser curado ou algo que faria parte do cotidiano, apesar de não ter sido ainda integrado ao mainstream científico, às explicações, né, vigentes. Como eu falei para vocês, foi um estudo que teve suas limitações por ser um estudo quantitativo, respostas que foram só assinaladas, né, não houve exatamente narrativa, então é um retrato instantâneo da lembrança das pessoas, das suas experiências naquele momento. Mas valeu como um exercício de pesquisa, né? Os objetivos a partir dessa pesquisa seria o de destacar a importância do estudo das experiências anômalas, né, porque muitas pessoas falam delas e elas têm consequências na vida, né, e diminuir o preconceito que algumas pessoas têm em relação tanto às experiências quanto às pessoas que a vivenciam e muitas vezes quanto às pessoas que as estudam, né. E especialmente profissionais da área de saúde, psicólogos, assistentes sociais, que estão em contato com as pessoas no cotidiano e que não sabem lidar quando as pessoas chegam e narram esse tipo de experiências para elas. Então isso seria interessante, né, a partir desse estudo, começar a se questionar e ampliar então, esses dados. Então a estratégia é realizar pesquisas e fazer essa divulgação de temas, que faz parte, inclusive, né, de 2 itens, né, dos princípios fundamentais do Código de Ética de Psicologia, que é você visar sempre a promoção de saúde, não fazer discriminações em relação às pessoas, e isso vai entrar também em preconcepções em relação ao que elas narram, psicopatologização da vida e etc. E também de contribuir para o aprimoramento profissional e construção do conhecimento dentro da área. Então, dentro da área da psicologia, seria interessante a gente ter mais estudos para poder saber como lidar com essas questões, certo? Eu acho que aqui eu passo para o Wellington, então, para que ele, então, a partir daí, fale daquilo que é, principalmente, que a gente veio dizer, que é a importância, né, desses estudos dentro da área da psicologia, especialmente da formação do psicólogo, tá bom? Obrigada pela atenção. Se alguém tiver interesse, tem um artigo que foi publicado dessa tese e tem a tese em PDF. Aí vocês podem me escrever depois e eu posso mandar para vocês o material, assim como o questionário. Estou aproveitando enquanto ele está colocando. Então, porque tem outros pesquisadores fazendo seus doutorados e mestrados usando o questionário e ampliando essa amostra com outras populações. Isso é bastante interessante para a gente depois fazer uma análise geral. Então, quem tiver interesse e quiser, não necessariamente para fazer a pesquisa, mas para conhecer mais os dados e aprofundar cada um desses itens, eu posso passar para vocês. Muito boa tarde. Eu estou me sentindo de alma lavada, porque uma das coisas que eu e a Fátima havíamos previsto
é que eu deveria ficar para o fim para falar, porque senão eu tomaria mais do que o tempo delimitado previamente. E ela fez isso. Então, eu estou feliz porque não fui eu, foi ela. Passei 5 minutos. Passou 12, tá lá. Não, falou 5 minutos. O Fábio comeu a sua parte, não a minha. É um prazer estar aqui no Conselho de Psicologia, conversando com colegas ou interessados no tema. Sei que vocês têm aqui um grupo de estudos de psicologia normalística, o que nos deixa profundamente felizes, não é? Já que nós temos agora com quem dialogar também, além do nosso próprio grupo. Mas eu estou de alma lavada não só porque a Fátima também falou, ela falou tanto quanto ela supunha que eu falaria. Né? Não, ele teria atrasado 15 minutos. Você vai ver que eu vou acabar pontualmente, eu sou muito pontual. Mas eu estou de alma lavada também porque eu estou falando no Conselho Regional de Psicologia a respeito de coisas que eu fui impedido de conhecer durante a minha formação. Os meus alunos e eu mesmo tínhamos lá o nosso diretório acadêmico e nós fizemos um survey, um levantamento de dados, recolhendo informações sobre quais eram as áreas de interesse dos nossos colegas. Certo? Isto era 1983, mais ou menos por aí. Em primeiro lugar, psicologia e religião. Segundo lugar, parapsicologia. Levamos a lista para a direção. Na minha cara, a pessoa fez assim, rasgou, jogou no lixo e falou: faça uma nova pesquisa, esses dados não são válidos. É bonito isso, né? Isso me lembrou a história de um amigo nosso que estava num voo indo para Maceió, se não me engano, num avião, e todo mundo começa a comentar alguma coisa, um bochicho, todo mundo indo para uma certa janela, um lado do avião, né? E aí um sujeito ficou parado, não saiu do lugar, não quis sair da sua cadeira. Aí um cara falou assim: escuta, senhor, você não vai lá dar uma olhada? O que está acontecendo lá? Tem um disco voador lá fora. Ele disse: eu não acredito nessas coisas, vou ficar aqui. Quer dizer, há uma espécie de atitude frente a certas coisas que não são justificáveis do ponto de vista racional. Não é porque eu não acredito em alguma coisa que eu não vou estudar alguma coisa. Aliás, eu estudo coisas que eu não acredito. Eu estudo coisas as quais não fazem parte do meu universo simbólico. Isso, aliás, é muito instigante do ponto de vista intelectual. O que essas coisas são? Eu preciso entender. Eu tenho uma cabeça para pensar. O que a gente estuda, então? Psicologia anomalística, como bem falou a professora Fátima, ela estuda experiências anômalas, experiências que aparentemente estão fora da regra, né? Anomia, fora da regra. E eu diria que ela abarca 2 campos: as experiências paranormais clássicas e as experiências paranormais religiosas. Vamos ver se isso fica claro para vocês. Para mim, esclareceu muito. Um artigo de uma pessoa que é da psicologia da religião, que classifica assim: experiências paranormais clássicas e experiências paranormais religiosas. Experiências paranormais clássicas: prever o futuro, ler a mente das pessoas, influenciar nos objetos. E as experiências paranormais religiosas: a crença no céu e no inferno é uma coisa paranormal. Se céu e inferno existem, a ciência não dá conta. Não tem nem método para isso. Não entramos no mérito da existência ontológica de Deus, deuses, espíritos, céu e inferno. É uma questão fora da nossa possibilidade, fora do escopo da psicologia. Por outro lado, as pessoas narram experiências. E a gente acaba de ver que não são poucas as pessoas que narram essas experiências. A gente estuda, por exemplo, psicopatia. A gente estuda esquizofrenia. Qual é a percentagem da população que tem esses distúrbios? Mas todos nós, no curso de psicologia, estudamos isso. Agora, uma experiência ou experiências que são vividas por 82,7% da população merecem ou não merecem ser estudadas? Aliás, não são as experiências que merecem ou não ser estudadas. Somos nós. Não é? Nós temos essas experiências. Nós somos parte dessa população.
Os psicólogos não de hoje estudam experiências religiosas, experiências paranormais. Eu coloco aqui nada mais, nada menos que William James, não é? A variedade das experiências religiosas, que deu praticamente o título do livro que foi publicado para a Associação Americana de Psicologia, né? Variedades das experiências anômalas, é uma espécie de influência. Sim, foi a Associação Americana de Psicologia que publicou o livro, não foi a revista Planeta, não foi a revista Bons Fluidos, não foi a revista, sei lá, Esoterismo e sei lá o que. Não, foi a Associação Americana de Psicologia, não é? Isso porque é uma tradição, então, de psicólogos que estudam coisas desse tipo. William James, pioneiro da psicologia norte-americana, filósofo e psicólogo. Não só ele, mas ele influenciou outras pessoas nos Estados Unidos, que estudaram tanto quanto ele e ampliaram os estudos. Eu estou colocando, mas eu não vou cometer, não é, a tragédia de passar do meu horário, senão ela vai ter todos os argumentos para me criticar. Também na Inglaterra, Francis Galton, que estudou, por exemplo, a intercessão da oração, se a oração influencia ou não, né, quando eu faço para alguém. Isso é uma coisa que começa há muito tempo. No final do século XIX, começo do século XX, Pierre Janet, Freud, depois Jung, todos vocês aqui ouviram falar, ou porque são psicólogos, ou mesmo os físicos presentes já ouviram falar dessas figuras, não é? Muito bem. Cada um deles estudou uma parte dessas experiências, né? Experiências religiosas, experiências místicas. Uma parte da discussão entre Freud e Jung se deveu exatamente a respeito, vocês sabem, da existência ou não de fenômenos paranormais. Estavam conversando e começaram a acontecer coisas estranhas. E curiosamente o Jung dizia assim: e se aparecer aqui um negócio voando e pum, batia na... Aí o besouro veio e bateu. E se instalar de novo aquela estante? Instalou de novo. O Freud ficou muito má vontade com aquilo e começam a trocar correspondências. Isso faz parte da troca de correspondência entre eles. Outros nomes não menos importantes na história da psicologia: o Abraham Maslow, experiências de pico, enfim, questões que dizem respeito à autorrealização. O Gordon Allport, que vai estudar, por exemplo, a orientação religiosa, intrínseca ou extrínseca, como é que o sujeito se liga ou adere, por quais razões ele vai aderir à religião. O Viktor Frankl, que vai falar da importância da parte espiritual, da espiritualidade no ser humano, como algo que dá sentido para a nossa vida, né? A psicologia dá sentido para a vida de alguém? Alguma psicologia dá sentido para a vida de alguém? Responde às questões existenciais? Não é? Então, desde William James até Viktor Frankl, se considera fundamental a religiosidade, experiências desse tipo, como construtos que nos colocam dentro do mundo, que nos dão uma referência, que nos apresentam uma identidade com a qual nós nos identificamos e com a qual nós nos relacionamos com outras pessoas. Se isso não é importante, eu não sei o que é. Muito bem, eu elenquei basicamente 3, mas eu tenho uma cereja no bolo, eu deixei para depois, porque vocês querem saber também da existência real, concreta, não só se as pessoas experimentam ou não, eu sei, eu também quero, eu vou deixar para o fim. Mas antes disso eu quero falar um pouco da importância teórica, da importância clínica e do impacto dessas experiências na saúde mental. Coisas que nos afetam muito praticamente na nossa vida como psicólogos, como pensadores da vida psíquica, não é? Primeiro, conceitos elaborados ou formulados a partir do estudo de experiências anômalas deram base para grande parte daquilo que nós acreditamos hoje ser psicologia. Eu mencionei vários nomes. Vários desses nomes, estudando experiências desse tipo, levantaram certos conceitos. Querem alguns conceitos? Darei. Vamos lá primeiro, depois eu volto aqui. Esse é um artigo que nós publicamos, eu vou deixar essa apresentação nesse computador, depois quem quiser pode copiar daqui, quem não tiver tempo depois pode me escrever o passo, para vocês terem as referências. Nesse artigo, Fátima, eu e mais 2 colegas norte-americanos fizemos um levantamento, veja só, apenas um exemplo de como essas questões são fundamentais, sobre as perspectivas históricas da influência do estudo da mediunidade na construção de ideias psicológicas e psiquiátricas.
psicólogos estudando a mediunidade levantaram conceitos como, vejam lá, mente subconsciente, cerebração inconsciente, o eu subliminal ou o inconsciente. Já ouviram falar desses conceitos? Saibam, portanto, apesar da gente não aprender isso nas universidades, que parte desses conceitos foi elaborado a partir do estudo da mediunidade. Isso não significa admitir a mediunidade como um fato. Significa que o relato das experiências, a vivência mediúnica, permitiu aos psicólogos e psiquiatras compreenderem um pouco do funcionamento mental. Isso é fascinante. Segundo, o conceito de dissociação. Nós temos hoje em dia conceitos relacionados à dissociação fundamentais na nossa prática clínica. Amnésia dissociativa, distúrbios de identidade, que são processos dissociativos. É um capítulo da psicologia e da psiquiatria. Quem descobriu isso estudando a mediunidade. Pierre Janet, entre outros. Théodore Flournoy. Vejam, outra coisa importante é a questão do diagnóstico diferencial. Os médiums eram considerados loucos? Se sim, por quê? Se não, por quê? Isso abriu uma perspectiva enorme em se considerar experiências religiosas, místicas e paranormais como processos normais de pessoas saudáveis. Muito bem, eu falei aqui do Théodore Flournoy. Théodore Flournoy, amigo do James, desenvolveu um estudo sobre uma médium. Só para dar um exemplo aqui um pouco mais detalhado. Escreveu esse livro a respeito desse caso, Da Índia ao Planeta Marte. Já que essa mulher, Helen Smith, dizia, entre outras coisas, ter ido a Marte. E lá conhecido os marcianos. E deles ter aprendido a língua marciana. Veja que coisa fantástica. Hoje a gente sabe que não tem vida em Marte, pelo menos inteligente. Mas ela dizia isso, que ela ia até lá, ela então pintava, vejam só, ela desenhava, pintava, não apenas os marcianos, esse aqui é o marciano, todo mundo identifica claramente, e aqui é a arquitetura de Marte, todos sabemos, quando a NASA esteve lá, qual foi o nome da nave que esteve lá? Aquela coisinha, não lembro, um físico que estudou essas coisas não sabe, eu vou saber, não tenho nenhuma obrigação, mas ela tinha então... Era uma nave quântica. Você veja, né? Não era quântico. Esta Helen Smith, então, tinha essa suposta capacidade, ela alegava isso, e aprendeu a língua marciana, essa língua marciana. Apresento vocês a língua marciana, todo mundo consegue compreender, né? O Flournoy ficou intrigado com aquilo, porque ela era uma pessoa absolutamente extraordinária, ela escrevia de modo rápido. E ele então descobriu que esta língua tinha sintaxe, tinha morfologia, tinha vocabulário. Não era uma língua qualquer, chutada, e era sempre que escrevia alguma coisa, escrevia do mesmo jeito. Tá certo? Ele então chamou, Flournoy chama Ferdinand Saussure. Saussure era um linguista famoso na época, contemporâneo dele. O que o Saussure fez? Descobriu o segredo. A língua marciana, na verdade, nada mais passava do que a língua que ela conhecia, portanto, era uma transliteração. Ela usava um símbolo para cada letra conhecida no alfabeto que ela conhecia. Gente, ela fazia isso de modo absolutamente inconsciente. Ela não tinha produzido formalmente uma língua marciana. Aquilo brotou, assim como brotam as imagens dos marcianos, etc. O Flournoy foi um dos primeiros a encontrar sentido no fato de que o nosso psiquismo é criativo. Depois disso, todo mundo começa a falar. O Jung fala, o Freud fala, mas ele foi o primeiro, exatamente estudando um caso de mediunidade. Isso é para mostrar para vocês como na história da psicologia, muito daquilo que nós acreditamos ser científico e psicológico tem a ver justamente com esse campo. O Flournoy foi importante também porque ele vai fundo, escreve inclusive um livro sobre os princípios da psicologia religiosa ou psicologia da religião, como nós chamaríamos atualmente. Eu sou professor de psicologia da religião e de psicologia anomalística lá na USP. Daqui a pouco eu falo mais disso. Então isso aqui é uma coisa muito importante.
2 princípios, o primeiro é fundamental e a Fátima já se referiu a ele. A exclusão metodológica do transcendente. Quando eu falo de mediunidade, quando eu falo de experiência mística, quando eu falo de paranormalidade, eu não falo da existência ontológica. Eu não falo a partir das minhas crenças. Esse é um problema que o Conselho Regional, né, tem. Quando você trata alguém a partir da sua referência religiosa, você não está fazendo psicologia. Então nós temos, enquanto psicólogos, que nos abstermos de falar da nossa própria crença. Essa é a exclusão metodológica do transcendente, ou agnosticismo metodológico. Bonito, né? Agnosticismo metodológico. Quando nós praticamos essa atitude, o transcendental, se ele existir, ele não deixa de existir. É apenas uma postura de respeito àqueles métodos que são caros aos cientistas. Nós não falamos do que nós não temos competência para falar. Falar do mundo transcendental, sobrenatural, é da esfera doutrinária, teológica, não do psicólogo. O psicólogo só pode falar daquele que ele ouve. Ele fala daquele que tem experiência, portanto ele fala do vivo. Ok? Isso não significa que o morto não fale. Eu não sei. Eu simplesmente não tenho método para falar com eles. Aqui eu tenho 2 exemplos de como, na esfera clínica, esta questão está presente na nossa vida. Aqui está um resumo do trabalho da Amina Maggi Pittini. A Amina Maggi foi uma psicanalista já falecida. Talvez vocês tenham ouvido falar em Maggi, Caldos Maggi. Caldos Maggi, ela era dona dos Caldos Maggi. Né? Deve ser maravilhoso ser psicanalista e não precisar, né, de dinheiro dos seus analisantes, não precisa de dinheiro da clínica. Você já tem os caldos, né, para financiar a sua vida. Então, agora o que interessa, ela era muito boa analista e muito boa teórica também. E ela fazia uma espécie de conciliação entre essa vida prática e a teoria. Veja, o título, Intuição, Lacuna Técnica na Psicanálise. Ela vai discutir em 2 artigos publicados na Revista Brasileira de Psicanálise. Vejam, os psicanalistas, não é? Que teoricamente são os menos abertos a essas temáticas. Ela vai então escrever 2 artigos sobre como os pacientes quase que leem a mente dos terapeutas. Ela dá uma série de exemplos impressionantes. Eu sugeriria que vocês lessem, não é? E ficassem com esse problema. Ela não está preocupada com a existência ou não dos fenômenos. Ela assume a existência do fenômeno. Na verdade, ela acredita que essas coisas existem. Ela está preocupada com o que a gente faz com isso. Por que é que o sujeito, de repente, começa a falar para ela: doutora, eu sonhei esta noite que a senhora estava apavorada, porque as coisas aqui estavam uma confusão. De repente, eu vejo a senhora, uma pessoa com um macacão, enfiando as coisas dentro desse banheiro. Então, quando ela ouve isso, ela respira e diz assim... Ela não diz nada, não, porque a analista não diz essas coisas. Eu sou psicanalista de formação, então eu faço a brincadeira por isso. Eu não sou mais analista, mas... ela simplesmente se lembrou do fato de que ela, de fato, estava tendo problemas com o marceneiro, que não acabou, né, de construir a coisa que ele tinha que ficar. E ele chegou um pouco antes e colocou tudo para dentro do banheiro. O sujeito vem narrando isso para ela. Enfim, ela está preocupada com como é que a gente faz, como é que a gente lida praticamente com isso. O segundo, do Roosevelt Cassorla, que é um membro de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Escolhi 2 psicanalistas justamente pela pecha que eles têm, né, de serem avessos a isso. Apesar do Freud ter estudado muito, né, experiências telepáticas, transmissão do pensamento, muito. Leiam, por exemplo, nas segundas conferências introdutórias, acho que é o 2º texto, Sonhos e Ocultismo. Leiam lá, vejam o que ele fala. Se quiserem, leia... Sonhos, memórias... Esse do Jung, Reflexões, né? Sonhos, memórias, do próprio Jung, na biografia dele, ele narra. Mas o Jung todo mundo sabe, ele era muito chegado a essas coisas, né? Mas o Freud pouco se conhece a respeito desse interesse dele, né? E ele dizia uma coisa muito curiosa, ele dizia assim: olha, ninguém mexe com o meu charuto, isso é um problema meu, isso é uma neurose minha. Ninguém mexe com o meu judaísmo, eu sou judeu, ateu, mas judeu.
Sim, ele assumia a identidade judaica, não é? Então fumava o cachimbo, o charuto, era judeu, e na minha crença na telepatia. Ernest Jones, biografia do Freud. Curiosamente, esse capítulo não entra na edição brasileira. Está na edição norte-americana. Roosevelt Cassorla, também da Revista Brasileira de Psicanálise, Psicanálise e Surto Psicótico, considerações sobre aspectos técnicos. Vejam aqui. Estudar, entre outras coisas, número 2, a percepção intuitiva, comunicação sem aparente mediação entre mentes, que, se bem utilizada, permite um contato profundo intra-dupla, analista e analisado. Certo? O que fazer? Para que estudar? Porque, primeiro, as pessoas narram essas experiências, pesquisa da professora Fátima.